Bom, Geologia do Exercício, a aula hoje tem 3 tópicos que nós vamos trabalhar, para ver se a gente fecha esse conteúdo. Como eu falei para vocês, já tem conteúdo pra caramba, por causa dessa coisa online, parece que flui melhor, né? Flui assim, porque a gente é pouco interrompido, que vocês não têm essa prática de ficar toda hora perguntando quando estão na plataforma, e então o conteúdo vai mais rápido, né? Pelo menos o conteúdo teórico, né? E depois disso, eu vou ver o que a gente pode fazer em termos práticos. Então, a aula de hoje vai falar sobre metabolismo, certo? Que é o que está faltando. As vias energéticas, que a gente já entrou nela em quase todo o período, falando sempre né, do ATP, da fosfocreatina, do glicogênio, né, da oxidação. Então, a gente vai falar mais específico sobre elas também, tem um tópico hoje, não é grande, mas tem que prestar atenção, porque todo trabalho de atividade física com algum objetivo é fundamentado em cima das vias energéticas, é ela que vai dar combustível para a gente fazer determinados trabalhos, ou seja, todos os trabalhos. Só de acordo com ela, né, é que a gente traça os objetivos. Se eu já falei para você em outras vezes, se eu quero trabalhar força e potência, eu uso uma via energética. Se eu quero trabalhar endurance, outra via energética. Se eu quero trabalhar uma contração um pouquinho mais longa, outra via energética. Então, prestem atenção nela. E o outro tópico é o metabolismo no exercício, que muito se fala hoje, eu estou até com uma coisa mais, né, que está se discutindo muito, que é o EPOC, né? O EPOC é o efeito que a atividade dá pós o exercício. Então, o metabolismo do exercício vai focar muito em cima do EPOC, vai focar muito em cima do gasto de qual a melhor faixa de frequência cardíaca, de intensidade para se queimar determinados, né, nutrientes, ou seja, ou carboidrato, ou glicogênio, o glicogênio e carboidrato é quase a mesma coisa, ou a gordura, né? Então, a gente vai os 3 tópicos hoje, tá certo? Vou começar abrindo aqui, não tem como ficar esperando muito, já são 7h12, senão atrasa demais. Mesmo porque com essa chuva pode até que caia, né, a energia, então é bom a gente já começar logo. Certo? Vocês estão me ouvindo direitinho aí ou tá complicado? Estou ouvindo direito. Tá tranquilo, tá muito tranquilo. Beleza, show de bola. Vamos lá. Tá dando para ver aí, galera? Vê se abriu aí. Metabolismo. Abriu. Viu? Vê se está passando aí para mim. Vê se pula para metabolismo energético. Sim. Beleza. De umas aulas para cá não tá precisando mais admitir ninguém, já resolve bem essa questão da aula. A aula flui melhor, certo? Tem professores aqui no grupo falando que está aguardando um pouquinho a aula começar, porque só tem 4 alunos no grupo, né? Não é o nosso caso, nós já estamos ali com 11 ou 12 já. Vamos começar caminhando? Depois eu tento botar esse conteúdo lá. Se eu não conseguir colocar esse conteúdo, eu vou mandar ele em arquivo para vocês, tá certo? Porque o outro aí, aquele conteúdozinho que eu dei na aula retrasada, eu tentei colocar na plataforma, acho que a plataforma não comportou, porque ele tem muita imagem. Vou tentar, se eu não conseguir de novo, vou mandar o arquivo para vocês pelo grupo ali de WhatsApp da faculdade, tá certo? Então, gente, vamos lá. Metabolismo, né? A gente tem que começar nele para depois entrar nas vias energéticas. O metabolismo ele tem um gasto, né? O que é o metabolismo? Olha o conceito aí de Armstrong, de 79. Conceito de metabolismo, conjunto de todas as reações que ocorrem no organismo para controlar os recursos materiais e energéticos, de forma a suprir as suas necessidades estruturais e energéticas. Então, é tudo que acontece de forma, né, química,
né, no nosso corpo, todas as transformações, tudo que a gente precisa em termos de oxigênio, de nutrientes, para nos manter funcionando, né? Então, isso é o metabolismo. Lembrando sempre, que a gente já falou outras vezes, o metabolismo ele tende a quê? Com o passar dos anos? A diminuir, certo? Então, muitas das vezes, o corpo da gente sofre uma série de transformações por conta desse metabolismo ir diminuindo com o passar dos anos, né? O metabolismo mais acelerado, quer dizer, suas funções mais aceleradas, você consome mais oxigênio, consome mais calorias, menos acelerado, consome menos oxigênio e acaba, né, menos calorias. Então, está aí o conceito de Armstrong sobre metabolismo. Conjunto de todas as reações que ocorrem no organismo para controlar os recursos materiais e energéticos de forma a suprir suas necessidades estruturais e energéticas, né? Se eu estou correndo, né, ou estou parado, né, meu metabolismo ele vai se diferenciar. Se eu estou parado, ele está mais lento. Se eu estou em movimento ou fazendo exercício, ele está mais acelerado. Se eu estou parado, a minha demanda, a minha necessidade de oxigênio é uma. Se eu estou em movimento ou fazendo exercício, a minha demanda de oxigênio é outra. Então, o metabolismo ele sempre vai regular de acordo com o que a gente está, né, fazendo com o nosso corpo, ou o que nós estamos submetendo ao nosso corpo. Tá certo? Se ficar alguma dúvida, me interrompam, por favor. Aí vem metabolismo. Vamos quebrando o metabolismo. Falamos do metabolismo geral, vem o metabolismo energético. Conjunto de reações químicas, né? Química, a gente não transforma os nossos nutrientes em energia, não precisa ter essa reação para nós termos energia. Conjunto de reações químicas que produzem energia necessária para a realização das funções vitais dos seres vivos. Quando existe lá a quebra do ATP para me dar energia para alguns segundos de trabalho, isso é um metabolismo energético, é uma reação química. Eu estou quebrando o ATP, né, para ele me dar algum tempo, né, para poder fazer algum tipo de contração. Então, isso faz parte do metabolismo energético, é uma reação química, é uma classificação também de Armstrong, nós estamos pegando aí de 79, certo? Então, é um conjunto de reações químicas que produzem energias necessárias, né? Se eu estou fazendo uma contração, eu preciso de energia para aquela contração, mas eu preciso que haja no meu corpo uma reação química, né? No caso aí do ATP vai ser uma hidrólise, né? Que ele tem que ser quebrado em água, então ele quebra e me dá alguns segundos para que eu possa fazer aquela contração. Se não existiu ATP, nós vimos isso até lá quando nós estudamos o mecanismo da contração. Se não houver ali uma suplementação alimentar, se não houver um combustível, eu não consigo fazer. Não adianta chegar ao potencial de ação, né, dado pela placa no músculo, né, ele descer lá, né, pelo tubo T, retículo sarcoplasmático, liberar o cálcio chegar até a quitina e a miosina para inibir a ação da tropomiosina e da troponina, não vai adiantar nada. Todo esse processo, se não tiver combustível para fazer a contração, certo? Então, essa contração, ela faz parte, né, essa reação química, ela faz parte do metabolismo energético, correto? Show, Miguel? Aí, você vai fazer comida para você? Você vai fazer sanduíche para você? Vou. Aí, faz um para mim, deixa guardado. Você quer quantos? Valeu? Uma só. Valeu? Bota um presuntinho, um queijo aí para papai. Nós estamos dentro d'água. Minha mulher viajou, galera. Estou eu e eles aqui sozinhos. É a lei mais forte aqui. Tá uma zona. Então, vamos lá. Show. E vem aí metabolismo basal. O metabolismo basal é o mínimo de energia necessária para que o organismo consiga realizar suas atividades básicas em repouso. Basal, né? Vem de repouso. Então, muitas das vezes, quando eu quero fazer a frequência de trabalho, né, o que é a frequência de trabalho? Né? Eu predizer a frequência que eu quero trabalhar com aquele aluno naquele determinado exercício. Muitas das vezes eu peço para ele me trazer o metabolismo basal, que é aquele metabolismo que ele pega, assim que ele acorda, ele não fez nada, ele está lá dormindo, acordou pela manhã e peço ele para medir a frequência cardíaca. Esse é o que dá mais certo, esse metabolismo basal. E a gente sabe que o metabolismo de repouso é aquele que a gente pega antes da atividade física. Esse não é muito bom porque ele já sofre algumas alterações pré, né? Atividade, então acaba alterando. Então, o metabolismo basal é o mínimo de energia que você gasta para se manter vivo, né? Para que você possa realizar todas as
funções. Então, muitas das vezes você está dormindo, mesmo dormindo, você consome calorias, né? Você precisa de nutrientes para poder manter seu metabolismo basal, tá? Olha ele aí, ó. Metabolismo em repouso. Por razões práticas, a taxa metabólica basal raramente é medida. Por que raramente é medida basal? Muitas vezes eu quero fazer um trabalho com meu aluno na academia, ele chega lá, você sabe sua frequência basal? Ah, não. Então eu acabo pegando de repouso mesmo para poder jogar lá na predição de frequência de trabalho. Mas o legal é pegar a que está em casa, acordando, a basal. Aí, o metabolismo em repouso. Em seu lugar, as medidas de taxa metabólica de repouso são utilizadas, as quais, na maioria dos casos, são 10, 20% maiores. Em relação à basal, é aquelazinha do início lá que eu falei com vocês, quando está acordando, ela dá sempre uma diferença da basal para de repouso de 10 a 20% maior, no caso maior de repouso, é aquela pré-exercício. Né? O cara já vai para fazer atividade, então ele já se prepara, a parte psicológica dele. Só aquilo ali já dá um startzinho, já começa a aumentar a frequência. Então, se não houver como aquele dia ter a basal, a gente pega de repouso. Mas o ideal para se fazer o cálculo da frequência de trabalho é de repouso, fica uma coisa mais correta, certo? Estou de olho aqui também no site, na plataforma dos professores. Certo? Já está regularizando. Show, galera? Viram a diferença? Metabolismo geral, que é o conjunto de reações, metabolismo energético, né, que são as reações químicas para nos dar energia para fazer o que a gente tem que fazer, metabolismo basal, que é aquele mínimo para manter as nossas necessidades, né? Muitas das vezes a gente vai pegar essa frequência, pega ela dormindo, assim que acorda, e o metabolismo em repouso, né? Quando a gente está em repouso, mas já desperto, certo? Bom, aí a gente tem aí um quadro dos gastos energéticos, né? A gente não gasta energia só com movimento, né, gente? A gente, para se manter vivo, gasta energia com outras coisas também. A gente tem um gasto aí de 10% de efeito térmico da alimentação, né? Tem alimentos que a gente come, além dessa reação química, né, que tem, muitas das vezes a reação química produz calor, né? Toma um café, usa uma canela, né? Um termogênico que eles falam, que são esses alimentos que quando quebram, são metabolizados, produzem mais calor no nosso corpo. Isso é um efeito térmico. E esse efeito térmico, ele tem um gasto energético também. Outro ponto rosinha aí, o gasto de 15 a 30 de atividade física. É claro que esse gasto aí, ele pode ser mudado de uma pessoa mais ativa para uma pessoa menos ativa, né? E gasto energético em repouso, que, ó quanto a gente gasta de energia quando nós estamos em repouso, para nos manter vivos, para manter nossas funções vitais funcionando, de 60% a 75%, certo? Então, aí a gente tem uma visão do gasto energético do nosso metabolismo, do ser humano, né? De um indivíduo. 10% de térmico de alimentação, 15 a 30 de atividade física, e isso pode ser, né? Pode sofrer uma variação de acordo com o indivíduo, se ele é mais ou menos ativo, e o gasto energético em repouso, correto? Taxa metabólica de repouso, TRM, o TMR. TMR é o gasto energético mínimo para uma pessoa acordada e alerta. A taxa metabólica de repouso gira em torno de 60% a 70% do gasto energético diário. Voltando aqui, 60 a 70, 75, 60 a 75, para se manter vivo, fazer suas funções do dia a dia, né? Fazer suas atividades do dia a dia, não voltadas para atividade física, mas sim, né, laborais, né, e também pessoais. Efeito térmico da dieta, ETD. Energia utilizada para digestão, transporte e metabolismo do alimento ingerido. Lembra que eu falei que gira em torno de 10%? Tá? Tudo que a gente come, né, requer um gasto para poder fazer essa reação química acontecer. Então, a gente gasta também energia para isso, né? Então, gira em torno de 10%, né? Gasto de energia acima da taxa metabólica de repouso, necessária para realizar atividades físicas. Então, acima daquela de repouso, temessazinha de 15% a 30%, também variável de acordo com o que eu tenho de atividade, o que eu faço de atividade física, né? Certo?
Isso aí é muito simples, é só para vocês terem uma ideia. Nós trabalhamos com o corpo, nós trabalhamos com essas reações todas, então a gente tem que ter ideia, né? Mesmo porque às vezes a gente vê dietas tão loucas que não dão nem, né, não dão nem energia para o cara, para o mínimo, né? Para ele ter essas funções de 60, 75 do seu dia a dia. Às vezes nem isso. A gente vê muitas das vezes aluno em escola, aluno em academia, aluno em clube, chegando lá, né, com alguma restrição alimentar, algum jejum desse louco, e com 10, 15 minutos de trabalho, ele começa, ai, professor, tô tonto, ai, professor, minha vista está escurecendo, ai, eu acho que eu vou cair. Aí você olha, os lábios estão roxos, aí pergunta aí, comeu alguma coisa? Ah, não comi nada hoje antes de vir para cá, não, estou fazendo uma dietinha, pá. Então você logo, né, mata que é uma hipoglicemia, ou seja, ele está... que é o primeiro combustível que o corpo dele pede, quebra o ATP, depois vem o glicogênio. Não tem um glicogênio, como é que faz? Né? Ele começa a entrar em déficit. Aí ele vai entrar pela via aeróbia, mas a via aeróbia, passa pelo de glicogênio. Então ele começa a ter o corpo começa a ficar sem energia. Então, para manter aquela atividade, ele acaba o corpo puxando, né, energia de outros lugares. Você não tem como mandar nutrientes para toda parte do corpo se ele está em déficit. Então, o corpo é inteligente, né, o cérebro vai mandar para onde ele está precisando mais, que é para o músculo que ele está exercitando lá. Então, o oxigênio começa a faltar no cérebro, ele começa a ficar tonto, aí daqui a pouco começa a faltar no sistema digestório também, ele começa a ter enjoo, e quase sempre o indivíduo com hipoglicemia, ele começa com tonteira, mal-estar, né, vista escurecendo, daqui a pouco ele começa a vomitar o que ele não tem, porque o sistema digestório também começa a entrar em colapso, sabe? Então, muito cuidado com essas dietas aí, nossos alunos e a gente também, né? As coisas têm que ser muito bem orientadas, né? Eu acho que dentro da nossa atividade, ela cresceu tanto, ela se popularizou tanto, a oferta é tanto de profissionais de educação física, também tanto de nutricionistas, que eu acho que é muito mais fácil o cara, nós como profissionais de educação física, evitar ficar falando besteira, né? Ou que indicar isso para tomar, ou aquilo outro para dizer que é o fera, né? Que é o fodão, toma isso, conversa com fulano de tal que ele sabe. Para com isso, gente, isso não é obrigação nossa, não. E se for pensarmos de forma ética, nós estamos até errados, cara. É a mesma coisa do nutricionista passar atividade física. Vocês ficam tudo, né, balançando. Quem está passando de viagem, você é nutricionista, médico? É a mesma coisa o profissional de educação física fica mandando o cara tomar alguma coisa. Então não é a nossa área. Se você quiser dar uma dica de alimentação saudável, até entendo que o nosso ramo é saúde. Agora, dizer o que ele tem, toma uma creatina, toma uma albumina, você sabe o que o cara tem? Você sabe qual a carência nutricional dele? Você sabe o efeito que isso pode causar no corpo dele? Toma um termogênico, o cara vai ter hipertensão. O cara vai ter um problema, sabe? Então, cuidado, cara, com essas merdas, cara. Cuidado, vocês são profissionais de educação física, não é de alimentação, não. Então, quer ser? Então faz nutrição também. Eu tenho uns colegas que são profissionais de educação física e de nutrição. Agora, eu acho que ficar dando esses pitacos dar, sabe, ideia para quando o aluno chega na academia, que muitos de vocês que já estão no mercado de trabalho, trabalhando em academia, já passaram por isso. O que eu tomo? O que eu tomo, professor? Toma vergonha na cara, vai lá, arruma um dinheiro e vai nutricionista, pô. Agora, eu não sou. Agora, se quer saber alguma coisa, alimentação saudável, vamos evitar o excesso de açúcar, né? Tá comendo carboidrato demais. Não, a gente precisa muito de carboidrato, mas às vezes a alimentação nossa é muito carregada, né? Tá usando uma carne que tem a proteína, tá? Aí, pô, é uma coisa. Agora, mandar o cara tomar isso ou aquilo, não tem nada a ver com a gente, cara. Vocês me desculpem, vocês estão entrando numa seara que não tem nada a ver. E às vezes o cara entra para mostrar que sabe, né? Sabe o quê, cara? Isso não é obrigação nossa, não. Tá? Então, fiquem de olho nisso. Aí tem, efeito térmico da atividade, gasto energético acima da taxa metabólica de repouso necessário para realizar atividade física, já falei, de 15% a 30%, pode variar para mais ou para menos, depende do ritmo do cara. Aí a gente tem, fonte de energia. O corpo usa os nutrientes consumidos diariamente para fornecer energia necessária à manutenção das atividades
celulares, né? Do metabolismo, para manter as coisas funcionando, tanto em repouso como durante o exercício, como eu já falei, né? A gente precisa para tudo. Aí tem, ó. Aí vem a primeira aí, ó. Olha o carboidrato aí, ó. Olha a molécula dele. Ó, 1 grama de carboidrato dá o que pra gente? Ó, 4 quilocalorias de energia. Tá? Gordura. As gorduras, os lipídios, 1 grama dá o quê? Ó? 9 quilocalorias de energia. Né? Ele é mais, né, carregado de calorias. É uma fonte boa, tá, gente? É uma fonte boa. A gente sabendo usar a via energética direitinho para consumir, é uma fonte maneira, é uma fonte mais duradoura do que a do carboidrato. Né? Se for fazermos lá na frente, eu acho que metabolismo do exercício, tem lá um exemplo dando de um indivíduo com 70 quilos, quanto ele tem de gordura no corpo, né? E que pode ser usado como fonte de energia, né? Mas aí a gente tem que trabalhar em cima da intensidade correta para entrar nessa fonte de energia, tá? Proteína. 1 grama de proteína nos dá o quê? Ó? 4 calorias também de energia, certo? Bom, aí vem os processos metabólicos, né? Os processos metabólicos são os processos que ocorrem no nosso corpo para nos dar energia, né? Ó, a gente sabe que o metabolismo é um conjunto de reações que ocorrem nos seres vivos. Aí tem as duas vias aí, ó. O catabolismo e o anabolismo. O que é o catabolismo? O pessoal de fitness fala muito em catabolismo, anabolismo. Aí, ó. Catabolismo aí. É a degradação. É a degradação desses nutrientes para nos dar energia. Então, quando eu estou em catabolismo, eu estou degradando aquilo que eu consumi, aquilo que eu botei para dentro, para depois liberar aquilo, né, como energia lá, ó. Aí vai ser o quê? O anabolismo. Eu vou o quê? Fazer a síntese disso aí. Primeiro eu tenho que degradar, eu tenho que fazer a quebra disso tudo, que eu coloquei de alimento, de suplemento para dentro, é o catabolismo, como degrada isso tudo. Ele vai liberar, e quando houver a liberação, vai acontecer o quê? O anabolismo, que é a síntese, né, que é a absorção desses nutrientes. Você não coloca e é absorvido. A gente viu que no processo metabólico, a gente gasta energia para degradar os alimentos que a gente come. Não é isso? Então, o catabolismo é a degradação disso. Degradou, vai haver a liberação para nosso corpo usar como fonte de energia. Quando a gente começa a usar, fazer a síntese, isso é o anabolismo. Então, tem que sempre haver o quê? O catabolismo para poder haver o anabolismo. Certo, galera? Catabolismo, ele degrada e libera. Anabolismo faz a síntese que ele absorve. Liberou, vem a fase anabólica, que é a síntese e a absorção dessa energia, dessa transformação do que a gente comeu em energia, certo? Ou ATP, ou glicogênio, ou a proteína, ou lipídio, seja lá o que for, certo? Então, vai haver sempre as duas fases, né? E ainda tem uns loucos aí que de fit falam, não vou catabolizar, não posso, catabolismo, não, eu vou perder. Como, gente? Vai perder o quê? Catabolismo não é para perder nada, não. É para degradar. Como é que vai ter anabolismo se não tiver catabolismo? Hã? Loucura, loucura. Vamos estudar para eles. Aí, ó. Olha que bonitinho esse desenho. Catabolismo e anabolismo. Quebra, né? Libera. Aí você, no anabolismo, você absorve para poder usar como fonte de energia, para seja lá o que você for fazer. Certo? Catabolismo, aí tem definição, tudo tem definição. Reações químicas para degradação de moléculas. São reações de degradação. Quebra, quebrou, degradou, libera. Aí o que acontece? O anabolismo, reações químicas para a formação de moléculas mais complexas, são reações de síntese, de absorção. Certo? Correto? Tá? Olharam? Reações químicas para a formação de moléculas mais complexas. Ou seja, eu tenho lá o ATP. O ATP é o trifosfato de adenosina. A quebra dele, lá no catabolismo, vai fazer com que ele vire o quê? ADP. Aí ele vai se associar a uma molécula de fosfato,
né? Aí vai ser a parte anabólica, vai virar de novo o ATP para ser quebrado, aí vai virar ADP, aí se associa a molécula de fosfato, vira ATP de novo, e assim vai, é o ciclo, catabólica, anabólica, catabólica e anabólica, certo? Então, o ATP aí, ó, é o doador de energia universal, é a primeira fonte que a gente utiliza, seja qual for a atividade que vocês forem fazer, escolher a via energética, ela vai passar sempre pelo ATP, tem que haver sempre essa primeira quebra, nunca vai pular para a oxidativa direto, né, que são 3 vias, né, o ATP, né, que é o fosfagênio primeiro, depois o glicogênio, depois a aeróbica, que é a oxidativa, a gente nunca entra direto, não, sempre vai passar por ela. Aí, ó, o ATP, ó. Deixa eu ver se está chegando mensagem do professor aqui. Aí, o que acontece? É o ATP, ó. Mais água vai dar o quê? Por que a água? Porque o ATP, o trifosfato de adenosina, ou adenosina trisfosfato, seja lá como vocês falem, vai ser o quê? Degradado, vai ser quebrado em água, né? Vai haver uma hidrólise aqui, vai quebrar ele vai, né? Ele vai ser quebrado, ele vai virar ADP, ele vai se juntar de novo uma molécula de fosfato, vai ser doado como energia e vai voltar aqui de novo para fazer todo o processo. É assim que vai sendo. Enquanto a gente tiver energia no corpo, ele vai se ressintetizando, tá? Tranquilo? ATP, mais água onde é feita a hidrólise, vai dar o ADP, né? Que se junta lá ao fosfato para a gente ter energia, tá? Show? Aqui a gente tem o metabolismo anaeróbio e aeróbio, né? O anaeróbio a gente sabe que é sem o uso de oxigênio, tá? O ATP é um metabolismo anaeróbio, tá? A quebra do ATP ele é feita de forma anaeróbia, né? E quando a gente tem um metabolismo com a presença do oxigênio, a gente chama de metabolismo aeróbio. No caso, os trabalhos de moderados, de baixa intensidade, a gente entra nessa via metabólica, que é o metabolismo aeróbio, ou seja, o oxigênio entra no processo para ajudar na ressíntese e na absorção dos nutrientes, tá? Então, a gente tem essas duas classificações, anaeróbio e aeróbio. Lembrando, o anaeróbio tem 2 vias, uma é do ATP, a outra do glicogênio. Todas as duas é sem presença de oxigênio. E tem uma só que é aeróbia, que é a oxidativa, que é com presença de oxigênio. Certo? Aí, ó. Aí a gente vê aquilo que eu falei com vocês, que eu vou dar mais concentrado ali na hora que a gente terminar de falar sobre metabolismo. A gente tem as vias metabólicas, vias energéticas, o ATP-CP, que é o ATP fosfocreatina, que é aquela que nos dá, ó, vê se vocês estão vendo a linhazinha azul aí, ó. 10 segundos é o ápice dela, depois ela já começa a cair. Ela já não serve mais para a gente. Se for um exercício contínuo, ela não vai servir para a gente. Ó, o ápice dela aqui, ó, 10 segundos de trabalho. Tem a segunda via anaeróbia, essa é a primeira, o ATP-CP. Lembra que eu falei que são 2 vias anaeróbias? Então, as vias metabólicas têm 2 anaeróbias, que é a ATP-CP, que nos dá sustentação para o trabalho em 10 segundos. E a segunda via anaeróbia é o anaeróbio lático. Por que é anaeróbio lático? Porque a quebra dela, né, a degradação do glicogênio, né, que é a segunda via aeróbia do metabolismo anaeróbio, né, ela vai dar o quê? Ela vai produzir ácido lático, por isso que ela é chamada de anaeróbio lático. O primeiro ATP é anaeróbio alático, porque a quebra do ATP não produz ácido lático, tá? E o segundo, anaeróbio, que é o do glicogênio, que é a quebra do glicogênio, vai ser anaeróbio lático, porque a quebra do glicogênio vai produzir ácido lático, certo? E tem a terceira via, ó, o anaeróbio lático, né, com a quebra do glicogênio, vai me dar, né, uma resposta aí por uns 20 segundos só de trabalho. Também é curto. Aí entra lá na jogada a terceira via, né, metabólica, que é a oxidativa, né, que é a via aeróbia, né, que nos dá, né, começa a funcionar a partir de 3 minutos. Ó.
de 20 segundos, ó, ela começa a entrar na parada e vai subindo, 3 minutos e vai embora. Enquanto a gente tiver energia, para a contração ela vai fazendo 20, 30, 40, 50, 60, 1 hora, 2 horas. Então tá aí, ó, as 3 vias metabólicas. O ATP-CP, que é o trifosfato de azenosina, que é ácido lático, e tem a terceira via, que é aeróbia, né, que é oxidativa, que usa oxigênio, que me dá sustentação para trabalhos bem mais prolongados, tá certo? As 3 vias metabólicas aí. Aqui a gente, por curiosidade, por vocês que são profissionais da área, eu botei a mensuração do gasto energético. Existe até mensuração para gasto energético. Como existe predição, medição direta, né, de frequência, de VO2, também tem mensuração para gasto energético. Ó, como que a gente classifica essa mensuração de gasto energético? Calorimetria. Em termodinâmica, calorimetria é o ramo da física que estuda as trocas de energia entre os corpos ou sistema, quando essas trocas se dão na forma de calor. Ou seja, quando você está fazendo atividade física, você produz calor. Além da produção, tem a queima de calorias, né? Então, tem uma forma de se medir isso na fisiologia. Olha aí, ó. Calorimetria direta. Lembra que também tinha VO2 direto, VO2 indireto? VO2 direto era na máquina, VO2 indireto a gente calculava pelos testes. A calorimetria direta é essa aí, ó. Mede a transferência de calor do organismo para o ambiente. A gente sabe que quando está fazendo algum tipo de movimento, a gente produz calor, né? Fecha aí uma academia, né, ou uma sala onde as pessoas estão fazendo atividade física, fecha ela e manda todo mundo, bota ela para fazer atividade física. Daqui a pouco vai estar um calor insuportável ali dentro. É do vidro ficar, né, todo embaçado. Por quê? O nosso corpo produz calor. Tem reações químicas para degradação dos alimentos? Não tem? As reações químicas não são transformadas em calor? Então, o que vai acontecer? A calorimetria direta é feita num laboratório onde a sala é toda fechada, aí tem um circuito lá, né, que eu não sei como é que é formado direitinho, né, e mede o calor que seu corpo produz. Então, sabe quanto mais ou menos você está perdendo ali de calorias naquele movimento. Ó. Tá vendo? Como é que é o sistema da sala aí, para mim fazer a calorimetria direta? Um aparelho, aí tem tubo, né, para entrada de ar, tubo para saída de ar, né, tem um isolamento, tem água que corre pelo teto. O troço é meio complexo, sabe? Mas é para vocês terem uma ideia. Calorimetria direta, tá aí, oxidação de substrato energético, carboidrato, lipídio e proteína são os alimentos. Mas o oxigênio vai gerar o quê? Calor, né? O calor liberado para 1 litro de oxigênio consumido é de 5,01 calorias por litro de oxigênio. Isso tudo é medido lá nos equipamentos. Ó, aí vem carboidrato, lipídios, que são os carboidratos, lipídios e proteínas, são os alimentos, mais oxigênio, vai ser degradado, né? Ele está correndo lá na esteira, então ele está usando a via energética oxidativa, ele vai ser degradado, vai gerar calor e energia. Mas vai dar sempre o que? A sobra disso, ó, CO2, que é o que a gente coloca para fora, e H2O, que é água, muitas vezes o líquido que a gente coloca, certo? A unidade que vocês veem muito quando estudam, quando vocês vão estudar calorias, né, energia, vocês vão ver isso aí, ó, o joule. O joule é a unidade para medida de energia, né? Então, 1 joule é igual a 0,2388846 de quilocalorias, né? Já que quilocalorias é usado no estudo. Então, quando for fazer a transformação de joule para caloria, a gente sabe que 1 joule tem esse monte de número aí, 0,24, né, quilocalorias, certo? Aí também tem a calorimetria indireta. Avalia a taxa metabólica através de medida do consumo de oxigênio e produção de CO2. Aí já usa aquele aparelhinho de gases, né, medidor de gases que bota como faz o VO2, tá certo? Esse já é indireto, já é menos preciso, certo? Aí, esse quadrinho é o metabolismo
mostra que o metabolismo é influenciado por todos esses fatores aí, ó. Todos esses fatores contribuem para o aumento ou para a diminuição do nosso metabolismo. Idade, né? Se eu for mais novo, metabolismo mais acelerado. Se eu for mais velho, mais acelerado. Também variável, né? Que às vezes eu posso pegar um indivíduo mais novo, mas que não faça nenhum tipo de atividade física. Então, às vezes, o metabolismo dele, né? Pode ser um pouquinho, né? Menor do que alguém um pouco mais velho. Vai variar muito do teu ritmo de vida. Isso a gente vai ver até mais para frente nos círculos aqui. Eu estou indo da esquerda para a direita, tá, gente? Atividade física, que eu acabei de falar, o cara que faz atividade física, ele tem um metabolismo mais acelerado, né? Então, massa muscular, lógico, quem tem massa muscular, porque muitas das vezes, antigamente falava-se assim, não faz trabalho resistido não, não faz trabalho de peso não, que o trabalho de peso não emagrece não, né? Depende, o que é emagrecer para você? Emagrecer é perder peso total ou perder gordura? Bom, hoje a gente sabe que os exercícios resistidos, os exercícios de musculação, fazem o quê? Acelera o metabolismo. Então, se acelera o metabolismo, vai ajudar a perder o quê? O que eu tenho que quebrar? O que eu tenho que degradar, além do ATP, além do glicogênio e além das proteínas? O que eu tenho que degradar quando o exercício é mais contínuo na faixa aí de 49%, 70%, 75%? Gordura. Então, se o metabolismo meu é mais acelerado, eu vou, né, acabar quebrando aí usando a gordura. Então, o metabolismo ele fica muito também variável de acordo com a minha massa muscular. Sono, claro, se eu tenho um sono mais tranquilo, né, o metabolismo mais lento. Se eu tenho mais um sono menos, né, então interfere também no metabolismo. Ciclo circadiano. Alguém sabe o que é ciclo circadiano aí, gente? Vocês estão em que período? É sexto período? Estou sozinho. É o batimento do coração? Não. Ninguém sabe não, gente? Ciclo circadiano. É o ciclo meu do dia a dia, gente. A hora que eu tomo café, a hora que eu faço a colação, a hora que eu faço atividade física, a hora que eu estudo, a hora que eu almoço, a hora que eu levanto, a hora que eu trabalho, a hora que eu deito. Ciclo circadiano tem a ver com o nosso dia a dia. É a respeito do dia a dia. Então, cada um tem seu ciclo circadiano. Cada um tem a sua rotina. Então, o ciclo circadiano é claro que vai influenciar no metabolismo. Claro, tá? Claro, circadiano é um termo em latim, né, gente? Tá? Então, o que acontece? É claro que ele vai influenciar. Um ambiente mais calmo, meu metabolismo fica um pouquinho mais relaxado. Se eu tiver mais, né, um ambiente mais conturbado, eu começo a me excitar, ficar um pouco mais, né. Fatores hormonais, claro que os fatores hormonais pesam, né, principalmente testosterona, né, noradrenalina, adrenalina, isso tudo influencia. A dieta, a gente sabe que a dieta influencia, tanto é que tem pessoas que tomam termogênicos aí para poder dar uma aceleradinha. Genética, claro, tudo, genética influencia em tudo, tudo. O sexo também, lembrando que o sexo, muitas das vezes, o homem, por questões musculares, ele tem um metabolismo um pouco mais acelerado. Mas aí a gente dá um hiato em algumas determinações. Por exemplo, a mulher está grávida. É claro que o metabolismo dela vai se alterar. Ela está gerando um ser dentro dela, então o que vai acontecer? Logicamente, esse metabolismo vai subir. Também, está menstruada, também altera o metabolismo da mulher, tá? Tamanho corporal, tem muito a ver com a massa, né? Tamanho corporal e a idade a gente já falou. Então, todos esses fatores que eu citei para vocês aí, eles influenciam no metabolismo, né? Na produção, na degradação, né? Dos nutrientes e de tudo para manter o nosso corpo em funcionamento. É isso que eu tinha para metabolismo aí para vocês, certo? Show? Show? Bom, deixa eu abrir. Alguém quer falar alguma coisa sobre metabolismo? Alguma dúvida, gente? Ficou?
Posso só pegar uma aguinha para eu tomar? Rapidinho. Certo? Vou pegar só a água aqui, vou fechar aqui um pouquinho, nem a câmera, eu só vou fechar o microfone, tá bom? Vou pegar uma água aqui em segundos. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui o outro. Aí a gente vai falar sobre as vias energéticas, tá? Isso, tá aí. Eu tenho que voltar lá. Abriu aí, gente? Vias energéticas, obtenção de energia através do ATP? Vê se está mudando aí. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos falar das 3 vias energéticas, né? O assunto principal disso aí, falando do metabolismo, deu para vocês terem uma ideia. Isso tudo é bioquímica, tá, gente? Eu não posso me aprofundar demais, porque senão a coisa fica tão complexa e dá um nó na cabeça de todo mundo, inclusive até na minha própria cabeça, tá? Então, mas como a gente trabalha com fisiologia do exercício, eu não tenho como não dar isso. Eu acho que tem alguns profissionais que nem fazem isso, né? Mas eu acho uma covardia não passar isso para vocês, né? E coisas assim, que se eu entrar pincelando, vocês vão ter uma ideia, porque é o que vai ao norte do trabalho de vocês em cima da fisiologia do exercício, né? A fonte, a via energética, ela dá, né, um norte para o trabalho que vocês vão realizar com os alunos de vocês, seja onde for, tá? Então, a gente viu que tem 3 vias energéticas. 2 delas são anaeróbias,
e uma aeróbia. As duas, né, anaeróbias, a primeira delas é o ATP, né? Então, vamos na primeira anaeróbia, né, que é o ATP, certo? A energia das ligações moleculares dos alimentos é liberada quimicamente, quimicamente no interior das nossas células e, em seguida, ela é armazenada sob forma de um composto altamente energético chamado o quê? Adenosina trifosfato, ou ATP, ou trifosfato de adenosina, tá? Em repouso, o corpo utiliza tanto carboidratos como gordura para obter quantidade de energias necessárias. Já as proteínas geralmente contribuem muito pouco para a produção de energia e são consideradas como elementos o quê? Estruturais do corpo, certo? Durante o esforço de baixa a média intensidade, foquem, de baixa a média intensidade, uma maior quantidade de carboidratos é utilizada com menor dependência de gorduras. Esforços de baixa a média intensidade. Então, a gente usa uma quantidade maior de glicogênio, né? E uma quantidade menor de gordura. Já no exercício máximo, geralmente de curta duração, o ATP é gerado quase exclusivamente a partir dos carboidratos. De um modo geral, os carboidratos fornecem 4,1 quilocalorias de energia por grama, enquanto as gorduras podem fornecer 9 quilocalorias por grama. A gente já até viu no metabolismo lá, certo? E olha que os dois artigos que eu usei são diferentes, então está batendo direitinho. Esse artigo aqui não é o mesmo que eu trabalhei lá no metabolismo com vocês. Entretanto, a energia dos carboidratos é muito mais acessível do que aquela proveniente das gorduras. Ou seja, é mais fácil o corpo utilizar do carboidrato do que a da gordura. Então, se eu quiser uma via mais rápida, eu quebro do carboidrato, né? Bom, mas como a energia é utilizada? Essa é a pergunta, né? Como que a energia é utilizada? Quando a enzima ATPase atua sobre o ATP, o último grupo fosfato separa-se da molécula. Lembra que eu falei do fosfato? Que ele precisa entrar na parada para virar ATP de novo? Então, separa-se da molécula. Quando a ATPase atua sobre o ATP, sobre o trifosfato de adenosina, um grupo de fosfato separa da molécula. Quando faz essa liberação dessa molécula de fosfato no ATP, ela libera uma grande quantidade de energia. Só que o que acontece com ela? Quando ela libera essa quantidade de energia, quando quebra ela é reduzida. E ela vira o quê? Adenosina difosfato, porque ela perdeu um fosfato, ela era tri. Perdeu um, ficou difosfato, né? E um fosfato livre. Ela passa a ser um fosfato livre, que é uma adenosina, então é um fosfato livre. Certo? Então, dessa forma que o ATP produz energia. Quando existe a quebra dele, né, se dissocia ele de uma molécula de fosfato, né, aí gera a energia. Bom, entendi. O processo de armazenamento de energia através da formação de ATP, a partir de outras fontes químicas, é denominado fosforilação. Tá? Então, toda a formação de ATP, que os alimentos são transformados em ATP, é chamada de fosforilação. Tá? Através de uma série de reações químicas, um grupo de fosfato se liga ao ADP, a gente já viu isso lá em cima, e forma um ATP. Quando essas reações ocorrem sem a presença de oxigênio, o processo é chamado de anaeróbio, certo? Quando ele ocorre com auxílio de oxigênio, chama-se de metabolismo aeróbio, e a conversão de ADP em ATP ganha o nome de fosforilação oxidativa, certo? Então, quando entrar o oxigênio na parada, a gente chama isso de fosforilação oxidativa. Isso é para trabalhos mais prolongados, certo? Para os trabalhos mais curtos, só vai ver a quebra até 10 segundos do ATP, tá? Bom, essa formação de ATP se dá através de 3 formas do corpo. O ATP, ele tem que ser... todo alimento, toda energia tem que ser transformada em ATP para ser utilizada pelo nosso corpo. Toda, certo? Então, primeiro, né,
três formas, para a gente utilizar o ATP. A primeira forma é o sistema, né, de entrada, que é o ATP-CP, que é o ATP com fósforo creatina. O que vai acontecer? Ele que vai ser o primeiro a dar energia para o nosso corpo, mas dá pouquíssima energia. Então, para continuar essa formação de ATP, para o ATP continuar nos dando energia, a gente sai, se o esforço for um pouco mais prolongado, a gente vai precisar o quê? Da glicose, do glicogênio, do carboidrato, para esse sistema continuar funcionando, para esse sistema continuar gerando ATP. Aí é o sistema glicolítico, porque a glicose entra na parada. A glicose também, o sistema glicolítico é um sistema também anaeróbio, porém é um sistema anaeróbio lático, porque a quebra da glicose vai gerar o quê? O ácido lático. A diferença do ATP-CP é essa aqui, no sistema ATP-CP, no trifosfato com fosfocreatina, não vai acontecer a produção de ácido lático. É um sistema anaeróbio, me dá energia para 10 segundos de trabalho e não tem formação de ácido lático. Então, é um sistema alático, porque ele não forma ácido lático. Já o sistema glicolítico é um sistema anaeróbio, porém lático, porque a quebra da glicose vai gerar o quê? Fala, gente. Não acabei de falar? O ácido o quê? A quebra da glicose. O ácido lático. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, mas de vez em quando dá uma travada. Tá ruim assim, gente? Bom, falamos dos dois sistemas aí, das duas primeiras vias, que é o ATP-CP, que é o trifosfato de adenosina fosfocreatina, para 10 segundos de trabalho, né, que é o sistema alático, e do sistema glicolítico também, que é anaeróbio, porém lático, porque a quebra dele vai me dar o ácido lático. Por último, temos o sistema o quê? Aeróbio, que é o sistema oxidativo. Aí o oxigênio tem que entrar na parada para a produção do ATP, certo? Um é a fosfocreatina, outra é a glicose e o outro é oxidativo, que é o último que entra, que me dá, né, combustível para esforços muito mais prolongados, certo? Essas são as três vias. Vamos lá. Ao sistema ATP-CP, que é o primeiro, né? O anaeróbio é o primeiro, né? Esse é o sistema energético mais simples, ele é bem simples mesmo. Teve a quebra, dissociou um fosfato ali, dissociou, vai ter a quebra e vai gerar. Então, é o sistema energético mais simples e que fornece energia ao corpo de forma mais rápida. Além de ATP, as moléculas possuem o quê? A creatina fosfato, a fosfocreatina, certo? Que é uma molécula de alta energia. A liberação da energia da creatina fosfato é facilitada pela enzima creatina quinase, que atua sobre a creatina fosfato para separar um grupo fosfato da creatina. Essa energia liberada é, então, utilizada para ligar um fosfato ao ADP e formar o ATP. E assim vai fazendo, gente, a quebra enquanto tem energia. Depois ela vai parar, que é a primeira. Então, vai precisar o quê? Entrar um outro processo para continuar gerando ATP. Nesse processo, quando a energia é liberada da ATP, por meio da liberação de um grupo fosfato, as células podem impedir o gasto de tanto ATP através da quebra da fosfocreatina, fornecendo energia para restaurar mais ATP. Então, nos primeiros segundos de atividade muscular intensa, alta, intensa demais, a ATP é mantida em níveis quase constantes, enquanto a fosfocreatina diminui à medida que é utilizado para repor ATP. A fosfocreatina que vai dar, né, sustentabilidade para a criação do ATP em esforços de alta duração, de esforços de curta duração e alta intensidade. Só que ele é um sistema muito limitado, ele vai acabar, a fosfocreatina vai parar. E o que vai acontecer? Ele vai parar. O corpo não vai haver mais contração. Dessa forma, a produção de energia por esse sistema é limitada. Os estoques de ATP e CP no músculo podem sustentar entre 3 e tem gente que fala 15 segundos em esforços máximos, mas depois acabou. A creatina fosfato ela não vai conseguir mais ficar fazendo a ressíntese. Ela é limitada. Ela não vai conseguir mais fazer a ressíntese do ATP. O que vai acontecer? A produção de energia vai parar, a gente não vai conseguir mais fazer. Por que o esforço de alta intensidade, a gente tem que parar e dar um tempo para poder, de uns 3 minutos para poder
né, se recuperar. É porque em 3 minutos a gente consegue fazer essa ressíntese de creatina fosfato, certo? Aí já vai me dar energia de novo para dar outro startzinho, outro tirozinho lá de 10 até 15 segundos no máximo, certo? Bom, aí, ó, uma imagenzinha, ó, da contração muscular. Tá vendo? Creatina fosfato, aqui é a quinase, creatina mais o fosfato vai me dar energia. Energia mais fosfato vai me dar ADP. Juntou o fosfato com ADP, vai virar ATP. E o que vai acontecer? Contração muscular. Só que esse sistema, ó, o sistema aí, exercícios anaeróbios aláticos, ou seja, sem a presença de ácido lático. Ou seja, alta intensidade e curta duração. Estourando, às vezes não chega nem a 15 segundos, certo? Limitadíssimo a creatina fosfato. Então, acabou, caiu, não vai ter mais contração. Você vai ter que esperar um tempo para ela ser resistentizada, certo? Essa aí é a primeira via, certo? Aí vem para a segunda via, que também é anaeróbia. Só que a anaeróbia é lática porque vai haver produção de ácido lático. É o sistema o quê? Glicolítico. A gente vai começar a usar a glicose para fazer ressíntese do ATP. Né? Lá era só a creatina fosfato. Acabou, passou de 10, 15 segundos, a gente quer continuar mantendo essa contração por 20 e poucos segundos, vai ter que cair no sistema glicolítico, ou seja, a glicose vai ter que entrar, o glicogênio vai ter que entrar, né, para poder ajudar a fazer ressíntese do ATP. Aí, ó, outro método de produção de energia que ocorre sem a dependência da presença de oxigênio, que a gente sabe que é sem a presença de oxigênio, porque ele é anaeróbio, é o sistema glicolítico. Esse sistema envolve a degradação de glicose por meio de enzimas glicolíticas. A glicose é a forma de açúcar mais facilmente encontrada no corpo, se origina na digestão de carboidratos e na degradação de glicogênio hepático, também fica no fígado, né? A glicose também se armazena no fígado. A glicólise é muito mais complexa do que o sistema ATP e exige 12 reações enzimáticas para a degradação do glicogênio em ácido lático. Ou seja, por que numa alta intensidade usa só a creatina fosfato? Porque é muito mais fácil do organismo utilizar. Para usar a glicólise, que é a partir de 10, 15 segundos, eu preciso de 12 reações enzimáticas para poder degradar o glicogênio, certo? Para eu poder usar essa glicose na ressíntese do ATP. Só que a quebra, né, a degradação desse glicogênio vai ser o quê? Em ácido lático. Vai haver produção de ácido lático, certo? E a gente sabe que o ácido lático, mais para frente degradado, a quebra dele vai causar, né, alguns comprometimentos. Não ele, que a gente sabe que hoje não causa mais, mas alguns subprodutos dele vão comprometer a contração muscular lá na frente, que é o caso do hidrogênio, né, que é a degradação em lactato, depois do lactato vem hidrogênio. O hidrogênio vai complicar. Nós vimos isso na aula de contração muscular, do mecanismo da contração muscular. O ganho desse processo, né, dessa quebra de glicogênio, né, é de 3 moles de ATP formados por cada mol de glicogênio degradado. Se a glicose for utilizada no lugar do glicogênio é aquele que vem lá do fígado, tá, gente? Tá? E a glicose está na corrente ali. Esse sistema energético não produz grandes quantidades de ATP, a gente já sabe disso que ele não produz. Apesar dessas limitações, as reações combinadas dos sistemas glicolíticos e ATP-CP, né, permite que o músculo gere força, mesmo quando o suprimento de oxigênio é limitado. Esses dois sistemas são predominantemente nos minutos iniciais de exercício de alta intensidade. Outra limitação importante nesse sistema é a produção de ácido lático nos músculos e nos líquidos corporais. No exercício máximo, que dura em torno de 1 a 2 minutos, o sistema glicolítico é altamente solicitado. Passou daquela fase de alta intensidade, entra o glicolítico, né? E as concentrações de ácido lático podem aumentar em grandes proporções. Essa acidificação no meio das fibras musculares compromete a função enzimática, além de dificultar o processo de contração muscular. A gente já viu isso, né? Não podemos limitar a ter energia para 2 minutos de exercício. Portanto, vamos ver como funciona o sistema oxidativo, o sistema de maior capacidade do nosso corpo. Certo? Então, saiu do glicogênio que nos deu aí, ó, energia aí para 30. Isso trabalhado, gente, para dar 2 minutos, né? Não é qualquer um, não, tá?
tá? O sistema glicolítico não dá para qualquer um. A gente tem que trabalhar em cima de VO2 para conseguir essa obtenção, tá? Para ter essa melhoria. Bom, aí tem, ó, a quebra, ó. Ó, exercícios anaeróbios de duração alta intensidade, mas de duração moderada, não, moderadíssima. Tem aí a quebra da glicose em ácido pirúvico, que vai me dar o quê? O ácido lático, depois vai me dar o lactato, depois vai me dar o hidrogênio, que vai o quê? Comprometer a contração muscular, porque vai inibir a produção de cálcio, né? Lembra que o cálcio ajuda lá na actina, na miosina? Então, o que acontece? O hidrogênio, depois de degradar do ácido lático, o lactato, vai acontecer o quê? Vai prejudicar o quê? A contração muscular, certo? Esse aí é o sistema glicolítico, tá, gente? É o segundo sistema anaeróbio, só que com produção de ácido lático. Por fim, a gente entra no último sistema, que é o sistema oxidativo, que usa o quê? O oxigênio para fazer a ressíntese do ATP. Esse é o sistema de produção de energia mais complexo. Esse é complexo, mas muito complexo, né? Ele é bem complexo. Por isso ele precisa de tempo, gente. Por isso ele não é uma resposta rápida. Por isso que eu preciso de 2, 3 minutos para poder, né, recuperar tudo, né, para poder começar lá com o ATP de novo. Porque a gente sempre usa os 3 processos, gente. A gente sempre usa os 3 processos. A gente passa pelos 3. Mesmo parando no oxidativo, trabalhando no oxidativo, passou pelos 3. Tá certo? O processo através do qual o organismo separa substratos com auxílio de oxigênio para gerar energia é conhecido como respiração celular. E a produção oxidativa do ATP, ele vai ajudar lá na ressíntese do ATP. Ocorre no interior das mitocôndrias. Os músculos necessitam de um suprimento constante de energia para produzir continuamente a força necessária durante a atividade de longa duração. Ao contrário da produção anaeróbia de ATP, o sistema oxidativo possui uma enorme capacidade de produção de energia e é o principal método durante eventos de longa duração. A oxidação dos carboidratos se dá através de 3 processos complexos, que a gente falou, né, que são a glicólise aeróbia, ó, o ciclo de Krebs, que é também, né, um processo, né, que não é rápido, e a cadeia de transporte de elétrons, que resulta em quê? Em água, em CO2, que é gás carbônico, e 38 ou 39 moléculas de ATP. Olha como o sistema oxidativo me dá ATP. De 38 a 39 de ATP por molécula de carboidrato. Tá vendo? Quando pensamos nas gorduras, o processo é bastante semelhante. Entretanto, se tem a lipólise no lugar da glicólise e se utiliza uma maior quantidade de oxigênio para esse processo. Ou seja, se eu entrar na fonte de energia, utilizar a gordura como energia nesse processo, né, eu vou precisar de muito mais oxigênio, certo? Então, por isso que os trabalhos de moderados, né, que vai haver a quebra da gordura, ele precisa de mais oxigênio. Então, para ter o oxigênio, a gente precisa moderar esse trabalho na faixa aí de uma proporção para ser moderado. Ele não pode ser muito intenso, porque se ele for intenso, não vai haver o oxigênio. Então, eu não posso nem degradar a gordura. Então, por isso que eu falo com vocês, a via energética que a gente escolhe, a intensidade do trabalho que a gente, né, coloca, é que vai determinar qual a via energética a gente vai utilizar, o que mais eu quero utilizar no corpo do meu aluno. Durante o exercício, a disposição de oxigênio é limitada pelo sistema cardiovascular. Dessa forma, para exercício de alta intensidade, o organismo tem a preferência de utilizar carboidratos, por ser mais rápido e econômico. Então, quando eu boto alta intensidade, ele usa mais o quê? O carboidrato, que é mais rápido e mais econômico. Quando eu passo para alta intensidade, eu já uso o oxigênio, eu já uso lá a quebra da gordura, né? Bom, olha aí o sistema, ó, como é que ele é bem mais complexo, o sistema de metabolismo aeróbico. Olha lá, glicogênio, glicose, ácido pirúvico, ácido lático. Aí entra os ácidos graxos, que são as gorduras, aí vai o quê? Vai entrar a acetilcolina, vai entrar o ciclo de Krebs para a cadeia respiratória, que vai fornecer o quê? Ó? Né? Ele vai fornecer CO2, gás carbônico, água, e vai me dar 36 moléculas de ATP para fazer o trabalho. É um sistema que me dá mais combustível, mas ele precisa de mais tempo para ser acionado. Então, não dá para ser com esforços de alta intensidade. Tem que ser de intensidades moderadas, para poder dar tempo do oxigênio entrar. Certo?
Aí é só uma dica mesmo. Nesse caso, precisamos entender como o corpo se adapta a cada estímulo, então periodizar e prescrever de acordo com os objetivos que temos em interesse. Ou seja, não adianta tentar, presta atenção nisso aí, galera, não adianta tentar melhorar a resistência, né, a endurance do seu aluno, treinando em tempo de rota metabólica de ATP e CP. Não adianta eu usar a creatina fosfato, que me dá, né, produção de segundos, né, que vai melhorar o quê? Minha explosão, minha força, para ganhar endurance, para ganhar resistência. São vias metabólicas diferentes. Para eu trabalhar endurance e resistência, eu tenho que entrar no sistema oxidativo. Não é isso? A gente sabe que tem que ter especificidade no trabalho nosso para que nossos alunos atinjam os seus objetivos. Então, por isso que eu falo, a gente tem que estar bem baseado, né, bem fundamentado nessa parte científica, para a gente poder escolher, né, o trabalho que a gente vai realizar com o aluno. Senão a gente não atende o objetivo dele. Assim como podemos ter ganho de potência trabalhando essencialmente força. Mas não se pode esperar grandes adaptações de força muscular trabalhando com o tempo de rota metabólica oxidativa. Não tem como. Pense no seu aluno como um todo, entenda que as rotas metabólicas podem indicar o número de repetições para o exercício, claro que pode indicar, de acordo com o seu objetivo. Lembre-se também que avaliar seu aluno e conhecer os parâmetros metabólicos de condicionamento físico dele, se você identifica um segundo limiar ventilatório, é mais fácil prescrever um treinamento aeróbio com a intensidade correta para atingir a rota metabólica que você tem interesse em desenvolver e então atingir seu objetivo. Conclusão, nosso corpo é composto por muitos sistemas, né, diferentes que se unem durante a realização de exercício. Precisamos estudar as características e limitações de cada sistema para poder prescrever os exercícios de forma correta. Isso aí é óbvio, gente, já falo isso para vocês desde o início. Além disso, sabendo os parâmetros que indicam a capacidade de cada sistema, podemos então criar uma relação com os sistemas de produção de energia e entender de onde vêm os números de repetições, intervalos e séries que devemos escolher para os nossos alunos. Dá ou não dá? Vendo as vias metabólicas para entender de onde vem o número de repetição, o intervalo, quantas séries usar, qual a intensidade. É ou não é? Tá aí, ó. Fechamos esse. Tranquilo até aí, galera? Hã? Tranquilo. Parece assim meio complicadinho, quem nunca ouviu falar, mas depois vocês lendo com calma, vocês podem entender com mais facilidade. Não tem nada de mistério. Agora, é o beabá para quem quer trabalhar. É o beabá. Né? Se eu vou trabalhar com um fisiculturista, eu tenho que ter uma via energética para trabalhar com ele. Se eu vou trabalhar com um maratonista, é outra via energética. Não que de vez em quando eu possa jogar um trabalhinho diferente, mas quanto mais especificidade eu der ao meu trabalho, né, mais eu vou ter de retorno. Né? Eu não posso ficar treinando força usando o ATP-CP para um maratonista. Eu posso até dar um trabalho de vez em quando para ele, mas eu não posso ficar treinando ele direto com essa via, né, energética, porque a que ele vai usar é oxidativa, né, outro tipo até de fibra muscular, que a gente também viu as fibras musculares. Então pensem nisso, tá, gente? Toda vez que for trabalhar, pensem nisso. E por fim, eu vou colocar um tópico aqui de metabolismo no exercício que eu achei interessante, é até, né, é novo, então eu achei interessante colocar para vocês, que se fala muito, né, no nosso mundo aí de fitness, de esporte, sobre essa coisa de queima, né, calórica, de quanto tempo o exercício fica nos dando aí, né, algum efeito depois que termina, aquela janela que eles falam, né? Tem muita gente que trabalha de alta intensidade, cria uma janela lá de gasto para até depois comer, né? E beber. Ah, estou numa janela, então posso comer e posso beber, porque minha produção meu metabolismo está muito acelerado, eu estou consumindo muito, meu VO2 ainda está alto, que eu acabei... Mas, né? Bom, de acordo com o que a gente tem visto aqui, com alguns estudos e um artigo, né, esse EPOC, ele não é tão maravilhoso assim como falam, não. Tem esse efeito tão milagroso assim, não. Mas é bom a gente conhecer, né, para amanhã, depois de nós depararmos, ou o nosso aluno ter algum tipo de dúvida em relação a isso, a gente saber, né, ter um parâmetrozinho para mostrar.
certo? Deixa eu ver aqui. É o último tópico de hoje. Metabolismo no exercício. É esse aí, ó. Certo? Mas eu preciso parar ele de novo para voltar. Isso, garoto. Putz. Deixa eu achar ele aqui. Vê se abriu aí, galera. Tá mudando? Tá ou não? Sim, sim. Tá? Meu tá legal. Beleza. Olha aí. Fisiologia do exercício, metabolismo no exercício. O metabolismo no exercício ele é influenciado por vários fatores. Vários. A gente está falando aí do que eu quero que o meu corpo dê, e produza durante o exercício. Então, a gente sabe que intensidade conta, duração conta, as vias bioenergéticas, que são as vias energéticas que a gente viu, também conta. Olha o ATP aí. ATP, tudo tem que ser transformado nele para virar combustível. Então, as vias energéticas também. O ATP quando usa a creatina fosfato, o ATP quando usa o glicogênio, o ATP quando usa o oxigênio. Então, tudo isso mexe com o metabolismo do exercício. O VO2 mexe, está no mais alto, está no mais baixo. A transição de repouso, exercício e recuperação, certo? A gente sabe que tudo isso influencia o metabolismo durante... Agora nós estamos falando do metabolismo durante o exercício. Não mais em repouso, nem mais se alimentando, mas em exercício. Olha aí, ó. Aí a gente volta. Componentes do gasto calórico. Vocês viram lá no metabolismo. Taxa metabólica em repouso gira em torno de 60% a 75%. Então, meu metabolismo, quando eu não faço nada, só minhas coisas diárias, já consome 60% a 75%. A gente já viu. Efeito térmico de uma refeição, 10%. Que eu como, eu gasto para comer 10%. E efeito térmico de atividade, que varia de 15% a 30%, dependendo de cada indivíduo. Tá certo? Aí, ó. Aí do lado vocês têm a barra do gasto calórico. Então, eu gasto mais ou menos até umas 1.500 calorias para eu me manter em repouso, nas minhas coisas do dia a dia, sem estar agregado à atividade física. E gasto até 2.000 quando entro também as refeições, quando eu começo a colocar as refeições nesse processo. E passa 2.500, claro que isso vai variar de acordo com a atividade que eu estou fazendo, de acordo com o nível de condicionamento que eu tenho, de acordo com o trabalho que eu estou predizendo. Então, isso vai variar de até 2.500, 3.000 calorias. Isso vai depender do tipo de trabalho que eu realizo, que é de 15% a 30% do gasto de energia que eu tenho. Certo? Então, tá aí. Vamos lá. Dinâmica do consumo de oxigênio. Quando eu falo metabolismo, eu tenho que falar do consumo de oxigênio. Se o meu metabolismo acelera, eu preciso de mais oxigênio para manter meu corpo. Não é isso? Então, a gente percebe muito isso. Olha só, dinâmica do consumo de oxigênio. No início do exercício, há um déficit no fornecimento de oxigênio. Vocês já repararam quando vocês começam a correr ou fazer um trabalho aeróbio, ele no início é mais difícil? É mais difícil porque o corpo está tentando equilibrar o seu déficit com a captação de oxigênio. Então, às vezes, eles levam alguns minutos para conseguir esse equilíbrio. É a transição do repouso para o exercício. Se eu estou com uma ventilação em repouso e vou passar para uma mais ativa em exercício, o meu corpo leva um tempo para fazer essa adaptação. Por isso que, às vezes, quando a gente começa um trabalho aeróbio, pedalar ou correr, ou nadar, tá tentando buscar o quê? O que é físico, certo? Eu sei que muitos que fazem atividade física já repararam isso, certo? Aí a gente fala desse déficit de oxigênio, dessa diferença entre o consumo de O2 no início do exercício e o total de oxigênio que teria sido consumido se estivesse em estado de equilíbrio
né? Desde o início. Então, é a transferência imediata de energia. Aí vai haver uma transferência imediata. Ou seja, por isso que a gente fica com déficit. Porque o primeiro que entra para fazer é o ATP creatina fosfato. Mas ele não vai dar sustentação para aquilo. Mas a gente busca primeiro aquela fonte, né? Começou o trabalho, mesmo que seja aeróbio. Primeira fonte que a gente vai buscar é no ATP-CP, na fosfocreatina. Degradou, o esforço continuou, ele vai para a glicólise. Foi para a glicólise, foi até uns 2, 3 minutos, ela não vai dar sustentabilidade, a gente vai entrar. Aí que entra o oxigênio, aí que o corpo começa a equilibrar e entender que ele vai precisar do oxigênio para fazer exercício do ATP. Aí as coisas começam a equilibrar em termos de atividade física. Por isso que demora um pouco, né, gente? A gente não entra direto no oxidativo. Lembra que eu falei isso para vocês anteriormente? Mesmo que o trabalho seja aeróbio, né, não entra direto. Então, nessa passagem pela fosfocreatina e pela glicólise, o corpo ainda fica meio deficitário, até ele conseguir achar, né, a fonte de energia correta para aquele trabalho, que é o oxigênio. Aí ele vai começar a funcionar melhor. Por isso que a gente leva um tempinho para atingir o steady state. Eu estou acostumado a correr e tenho meu grupo de corrida, o que a gente fala? Não é todo mundo que atinge no mesmo tempo. Um atinge mais rápido, outro atinge mais rápido. Isso varia de indivíduo para indivíduo e de condicionamento para condicionamento, né? A gente sabe que a gente é parecido, mas não é igual. Então, acho que deu para entender por que tem aquela diferençazinha no início. Né? Aquela dificuldadezinha até se atingir o steady state, porque está passando por outras vias antes de chegar à correta, certo? Bom, olha aí, ó, dinâmica de consumo de oxigênio no início do exercício, né? Olha essa curva aí. O início de exercício, gente, é a base lá embaixo, consumo de recursos. Aí eu começo a fazer o exercício, olha só, né? Ele vai começar a fazer uma curva, a parte de oxigênio, até atingir o ápice lá em cima, ó, que é o quê? O steady state. Mas vê que o pontilhado, ó, é o déficit de oxigênio. É o tempo que o meu corpo entra nas outras vias até eu atingir a via aeróbia. Aí o que acontece? Vai acontecer essa curva aí, eu vou ter um déficitzinho, vou ter uma dificuldade, minha respiração vai ficar um pouco mais ofegante, mas assim que eu entrar no steady state, que é quando a curva começa a ficar reta, né, o consumo de oxigênio vai ficar equilibrado. Aí o exercício vai fluir de forma melhor, certo? Essa é a dinâmica de consumo do início do exercício. Tranquilo? Acho que ficou bem claro isso aí. Qual a importância do consumo de O2 no início do exercício? Qual é? Consumo de oxigênio. Início de exercício submáximo. Não estou falando de máximo, estou falando de submáximo. É um indicador direto da energia fornecida pelo sistema oxidativo, né? O retardo no VO2 no início mostra que o metabolismo aeróbio não foi totalmente ativado, eu já falei, né? O retardo de você atingir o seu VO2, né? O que acontece porque você está passando por outras vias e ainda não chegou na aeróbio. Quando chegar, vai haver uma estabilização. E o terceiro ponto, os sistemas energéticos anaeróbios são ativados para suprir as primeiras necessidades. Então, eles são, porque começou o trabalho, eles são ativados, mas logo eles vão sair de cena, porque o esforço vai continuar. Isso eu estou falando no submáximo, não estou falando no máximo, não. Por que o metabolismo aeróbio, né, o oxidativo, não é ativado instantaneamente? Né? Eu estou falando isso toda hora para vocês. Né? Passa por outras vias até chegar nele. Bom, primeiro, o suprimento de oxigênio é inadequado para os músculos. Você começou o trabalho, não tem suprimento de oxigênio disponível ainda para se adequar àquele trabalho que você está fazendo. Os estímulos para fosforilação, né, que é aquela parte que você usa o oxigênio para metabolizar, para fazer ressíntese do ATP, são muito baixos. Né? Terceiro, o difosfato mais o fosfato estão muito baixos no início do exercício. Né? Então, a concentração de ATP mantém-se por quê? Pela fosfocreatina. Então, ela que ainda vai me dar no início aquele combustívelzinho. Então, por isso que não entra direto. Aí, nós falamos desse steady state, né, do submáximo, de atingir esse steady state, como é que é atingido e a dificuldade no início do trabalho para atingir. Né? Aí,
Do outro lado, tem o quê? O EPOC, que é o quê? O efeito do exercício após... o efeito do exercício quando a gente termina. O efeito no organismo, né? Que ele proporciona depois que a gente termina de fazer. Aí vem, ó, no EPOC, quando a gente termina o exercício, a dinâmica de consumo de oxigênio. Olha só. Excesso de consumo de oxigênio após o exercício, né? A gente continua ainda consumindo uma quantidade alta de oxigênio após o exercício terminar, a gente não cai direto. Consumo de oxigênio durante a recuperação, né? Ele continua. O metabolismo não retorna imediatamente aos níveis iniciais, seu coração não volta, né? Não cai direto. Ele vai levar um tempinho, né, para voltar ao batimento normal, certo? Então, isso já é uma dinâmica após a realização do exercício. Todo esse processo, ó. Certo? Aí, olha só, esse gráfico aí. Consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Dependendo do exercício, vai ter um consumo. Acabou o exercício, a gente ainda tem um consumo excessivo, né? Até o nosso organismo voltar ao estado normal. Então, o que acontece, ó? Consumo de oxigênio em repouso é a base lá embaixo. Aí volta, mesmo quadrinho daquele anterior. A gente começa a procurar o steady state, entra pelas primeiras vias energéticas, vai ficar com déficit de oxigênio, porque a gente não encontrou ainda o steady state. Acha o steady state, que é a necessidade de oxigênio que a gente precisa para manter aquele trabalho. Olhinha lá em cima, ó, o quadradinho, ó. Saiu, fez a curva, eu entrei em steady state. Continuei o trabalho, olha a seta grande aí, consumo de oxigênio em estado de equilíbrio, steady state. Então, eu estou fazendo meu trabalho lá. Terminei, aqui, ó, essa barrinha aqui, ó, do meio aqui, ó, final do exercício. Terminei, olha o EPOC aqui, o efeito que causa no meu corpo após o exercício, ó. Você vai ver, ó, que lentamente ele vai voltando ao normal. Mas antes de chegar ao final da recuperação, ele consome mais calorias, ele ainda degrada alguns nutrientes, a respiração ainda vai estar, né, acelerada, o VO2 ainda vai ser alto. Então, esse processo de EPOC, dependendo do trabalho, ele pode ser maior e pode ser menor. Estou falando que dependendo do trabalho, que depende do trabalho que a gente está realizando. Se ele tem uma intensidade mais alta, se ele tem uma intensidade mais baixa. Então, ele tem um EPOC diferente, de acordo com a intensidade. Isso que a gente vai ver lá na frente. Por isso que eu coloquei isso para vocês entenderem, né? Até o EPOC, ele sofre uma influência de acordo com a via energética que você trabalhou, de acordo com a intensidade que você colocou. Certo? Posso ir? Bom, dinâmica do consumo de oxigênio, né? No EPOC. Agora eu só estou falando depois do exercício. Dinâmica do consumo do oxigênio no EPOC, depois do exercício. Especificidades nos processos metabólicos e fisiológicos durante a recuperação, né? Tipo de duração do exercício, acabei de falar com vocês. É bem específico, né? Por quê? Vai depender muito da duração e do exercício que eu apliquei, né? Para esse processo metabólico e fisiológico, né? Ter a sua recuperação. Né? Se for um trabalho mais brando, o EPOC vai ter um efeito menor. Se for um trabalho um pouquinho mais, né, mais agressivo, mais intenso, vai ter um EPOC maior. Né? Vai ter um efeito maior para voltar ao normal. Certo? Então, varia muito do tipo e duração do exercício. Bom, fases de componente rápido. Né? Quando a gente fala de componente rápido, né, é a recuperação rápida após o exercício. Né? O que acontece? Quem se recupera mais rápido depois? Os componentes que vão mais rápido se recuperar depois do exercício. Restauração das reservas de ATP, né, e de fosfocreatina muscular. Regulação das reservas de oxigênio, né, hemoglobina e mioglobina. Remoção do lactato, né, vai haver uma remoção do lactato, porque a gente sabe que quando a intensidade é um pouco alta, o nosso corpo ele não consegue absorver, né, o lactato. Né? Ele vai até um ponto e depois o lactato que a gente usa como fonte de energia, ele fica abundante. Aí o que acontece? Ele precisa também de um tempo para poder ser removido ali daquele processo ali muscular. Né? Então, tem também uma restauração do dano tecidual e tem a restauração da elevação da temperatura. Toda vez que a gente faz um exercício com a intensidade maior, a temperatura aumenta no nosso corpo. Mas assim que a gente para, a temperatura também vai baixando. Então, são esses componentes rápidos que se restauram, tá? Depois, quando a gente termina de fazer um exercício. Mas note-se, né,
que para toda essa restauração, mesmo de componente, vai haver um gasto calórico, né? Nosso corpo vai ter que manter o metabolismo mais acelerado para que todas essas atividades aqui ocorram após o exercício, né? Essas de imediato, mas mesmo assim vai ter um gasto calórico. Esse é o efeito, é um dos efeitos do EPOC, certo? Aí tem a fase prolongada da recuperação, né? Essa foi de imediato, agora um pouco mais, demora mais um pouquinho. Quer dizer, o corpo ainda vai ficar passando por esses processos para poder depois equilibrar, né, o nosso organismo. Recítios da hemoglobina e mioglobina, né? Níveis hormonais elevados, adrenalina, noradrenalina, cortisol, insulina, isso tudo para voltar ao normal demora. E glicogênese, que é a ressíntese do glicogênio, tá? Então, isso tudo tem que se recompor, né? E ele se recompõe, mas dentro do efeito do pós-exercício. Então, para tudo isso, tem um gasto calórico, né? Para tudo isso, tem um metabolismo mais acelerado. Só depois que tudo isso acontece, é que o metabolismo baixa, né, gente? Aí a gente vem, ó, consumo de oxigênio excessivo pós-exercício, né? Aí a gente vê que a gente, depois do exercício, tem um consumo de oxigênio. Só que, dependendo da intensidade, o consumo pode ser maior e pode ser menor. Aqui eu estou vendo o quê? Ó, déficit, a mesma curvinha, gente, VO2 do exercício, esse quadradinho aqui é o VO2 do exercício, o mais azulzinho é o déficit de oxigênio, que é aquela curva que o nosso corpo fica procurando no steady state. A base do quadrado lá é o VO2 de steady state, é quando a gente atinge a demanda de energia do exercício. E quando o exercício é leve, olha só, olha os componentes rápidos entrando aqui em recuperação. A recuperação do VO2 é o quê? É um pouco mais rápida, porque o exercício é aeróbio de intensidade leve, então rapidamente o VO2 nosso vai voltar ao normal, porque o exercício que a gente aplicou no nosso aluno foi leve, então o que acontece? O VO2 se recupera mais rápido, tá vendo? Olha o pontilhadinho aqui, ó. Tá vendo? Então o VO2 recuperou mais rápido, porque a intensidade do trabalho foi leve. Eu teve o déficit, atingi o steady state, mas foi um exercício leve. O que aconteceu quando eu cessei o trabalho? Houve uma recuperação mais rápida do VO2, porque o exercício não foi tão intenso. Não é assim, gente? Se a gente termina um exercício exaurido, a gente não fica mais tempo. E se o exercício não foi tanto, aí é mais rápido, certo? Ó, continuamos no consumo excessivo de pós-exercício. Só que o quê? Num componente, né, de intensidade moderada. Então, é o mesmo processo todo. Só que o VO2 tem um nível de recuperação um pouco mais lento, tá? Porque já foi um esforço moderado. Aí entra o quê? Entra a recuperação daqueles componentes mais lentos também. No leve, entrou esses componentes rápidos aqui. Rapidamente eles foram restaurados. No moderado, já entrou aqui, ó, de intensidade moderada, já entrou os componentes lentos também. Ó. Quais são os componentes lentos para a gente poder voltar ao normal? Recinto de hemoglobina, nível normal, nível de hormônios estavam elevados, tem que descer, a glicogênese, né, tem que voltar ao normal. Bom, e vamos para o terceiro, que é aqui, ó, que é o consumo de oxigênio excessivo pós-exercício, mas exercícios o quê? De alta intensidade. Todo o processo aqui no quadradinho é igual, gente. Volume de oxigênio, tem o déficit, atinge o steady state, aí trabalha só com a intensidade mais alta. Só que para recuperação vai depender de um tempo maior. Olha o componente lento, como é que ele deita aí, o pontilhadinho do componente lento, ó. Certo? Vai haver o quê? Um efeito maior do EPOC em cima disso. Quer dizer, o meu organismo ainda vai estar, né, com o metabolismo mais ativo para que possa fazer aquela recuperação lenta. Certo? Então, dá para a gente, mais ou menos, nesses 3 quadros que a gente viu, que o efeito do EPOC ele é um pouquinho maior nos exercícios de alta intensidade do que nos exercícios de baixa intensidade. Certo? Bom, mais ou menos. Não é tanto assim, mas é. Tá? Não é tanto, mas no fim das contas, vocês vão ver que tudo fica um pouco parecido. Tá? Mas dá para perceber que... né? Bom, principais efeitos do EPOC, do pós-exercício. Os principais efeitos pós-exercício. Ressíntese do ATP,
Restauração dos efeitos termogênicos, não é? Temperatura, não tem que ser restaurado. O glicogênese também, né? Os estoques de glicose têm que estarem, né? Equalizados. A oxidação do lactato, que é a utilização do lactato. Efeitos termogênicos nas catecolaminas, que aí são os hormônios. Quando fala em catecolaminas, são os efeitos termogênicos em cima dos hormônios. Tem que restaurar, tem que voltar ao normal os níveis. E restauração o quê? Do oxigênio. Tem que restaurar para a coisa voltar ao normal. Então, esses são os principais efeitos pós-exercício que o nosso corpo sofre. E para tudo isso, depende o quê? De um metabolismo um pouco mais acelerado. Por isso que a gente fala tanto do EPOC, por isso que as pessoas trabalham muito com HIIT, CIT, né? E por conta de trabalhar em cima do EPOC. Mas a gente vai ver que não tem tanta diferença. Por quê? O que aconteceu? Houve, por parte aí de parcela de profissionais, de pessoal de mídia, de Instagram, de falar que o efeito do EPOC no HIIT é melhor. O efeito no CIT é melhor ainda. O efeito no moderado não é muito bom. Né? O CIT que a gente fala são esforços acima de 100%, tá, gente? O CIT são exercícios, esforços acima do HIIT ainda, de 100%. Então, eles preconizavam que esses efeitos do EPOC, nesses exercícios, eram muito, consumiam muito mais calorias. Então, o efeito do EPOC para o indivíduo que quer emagrecer, de alta intensidade ou de CIT, era melhor se trabalhar. Agora, pergunta a você, e se o aluno não puder trabalhar um CIT, não puder trabalhar um HIIT, que a gente vai ter na mão? Você vai colocar um aluno, é que eu falo desde as outras práticas com vocês, como é que eu vou botar um aluno para trabalhar HIIT ou CIT se ele não tem condicionamento nenhum? Eu vou desgraçar o aluno, por conta do quê? Do EPOC que ele vai ter? Vamos ver. Bom, dinâmica do consumo de oxigênio, isso aí é o gasto de oxigênio depois do exercício. Aí tem uma relação direta o quê? Com a duração do exercício. Olha só, esse EPOC com 70%, esse é um trabalho feito com 70% do VO2, com 70% do VO2 do indivíduo. Aqui é um estudo feito 3 horas após o esforço físico. Né? Essa medição foi feita 3 horas após um esforço físico de 70% do VO2. Olha aqui, o verdinho é uma duração, foi um esforço de 20 minutos. O cara se exercitou durante 20 minutos, certo? Aqui, se eu me recordo, foi em ciclo ergômetro, foi em bicicleta ergométrica, ele fez um trabalhinho de 20 minutos, aí ele gastou aqui, ó, quantos litros aqui de oxigênio, ó? 3 horas depois, o corpo ainda dele ficou gastando em torno de 8 litros de oxigênio. Num esforço de 40 minutos, isso tudo com a mesma intensidade, só está mudando o tempo do trabalho. Com 40 minutos de trabalho, né, depois de 3 horas, ele continuou gastando ainda 10 litros de oxigênio. Né? E num esforço de 60 minutos, 3 horas depois, ele continuou gastando 15 litros. Ou seja, a gente vê que a duração do trabalho tem uma relação direta com o consumo de oxigênio após o exercício, ou seja, com o efeito do EPOC. Se eu trabalhar mais tempo, eu tenho um efeito maior. Se eu trabalhar menos tempo, eu tenho um efeito menor. Ficou bem claro, ficou, gente? Bom, diferentes tipos de exercício. Aí entra o que eu falei com vocês do EPOC, pós-exercício, de acordo com cada trabalho que a gente realizar, tá? O SSE aí, tá vendo? A coluna SSE é de exercício contínuo. Isso quer dizer exercício contínuo. Exercício de endurance, exercício moderado, né? Então, nos exercícios moderados, né? Eu trabalhando, ó, eu tenho um gasto aí de 283 calorias, né, nesse tempo de trabalho aí, né? Aí o que acontece? O efeito de EPOC que esse exercício me deu, contínuo, né, com consumo de oxigênio aí na faixa aí de 55, né, VO2 de 55, o VO2 na faixa de 55, você vê que é um exercício contínuo, né? Aí o que acontece? Ele me deu um gasto calórico durante o exercício
de 283 calorias. E de EPOC, pós-exercício, ele me deu de 64 calorias. Certo? Terminei o trabalho, eu tive um EPOCzinho, um efeito de gasto calórico de 64. No total desse trabalho aí, né, eu gastei 347 calorias. Aí eu venho para o segundo ponto, que é o CIT, né? Que é, ou melhor, que é o HIIT. É o HIIT, esse aqui é o HIIT. Contínuo, aqui é o HIIT, né? No HIIT, nesse trabalho aqui, eu gastei 246 calorias. Só que o efeito de EPOC é um pouco maior do que o exercício moderado. Ó. Ele me deu 82 calorias. No total, eu gastei 328 calorias. Certo? E no último, que é o CIT, que é um trabalho mais intenso ainda, como ele foi mais curto, eu tive um gasto de 161 calorias. Aí, o que aconteceu? Eu tive um EPOC, um efeito de 110 calorias. No total, foram 271 calorias. Ou seja, realmente, os trabalhos mais intensos me dão um EPOC, o efeito de EPOC maior. Mas, em contrapartida, eu tenho um gasto calórico, às vezes, maior no exercício contínuo. Então, no fim, às vezes, o exercício contínuo até compensa. Então, é isso que tem que ser medido, gente. É isso que a gente tem que ver, certo? Antes de prescrever. Bom, diferentes tipos de exercícios, os valores de HIIT não foram diferentes do CIT contínuo, tá? É improvável que EPOC, após CIT, que é um exercício mais intenso, e HIIT, que é um pouquinho menos intenso, seja responsável pela perda de gordura, né? Isso porque a gente, para entrar nessa perda de gordura, a gente tem que estar num certo grau de intensidade para ver a queima dela. É isso que a gente vai ver. Olha, aí a gente entra em oxidação de substrato para ver essa queima de gordura. A oxidação das gorduras e carboidratos são estimados de diferentes maneiras durante o exercício. Durante o exercício prolongado, gorduras e carboidratos podem ser oxidados, né? Aí diz onde a gente armazena o carboidrato como glicogênio, né, gente? Que o carboidrato é um glicogênio, mas é onde que a gente armazena? Músculo, fígado, cérebro, rins, 4 gramas no plasma, né? Que é o que dá na glicose, a primeira que a gente tem. Essas 4 gramas é que a gente logo utiliza, que está na corrente sanguínea ali, ó. A gente logo utiliza ela, para depois usar os glicogênios, que é um carboidrato também, mas que está onde? No músculo, no fígado, em outras partes, certo? Bom, aí a gente vê a oxidação de substratos. São reservas limitadas de carboidratos, né? Em torno de 3.000 calorias, né? 740 gramas me dá mais ou menos, né? 3.000 calorias. 80% está no músculo esquelético, de 10% a 15% está no fígado, né? E aí, quanto às gorduras, tem um armazenamento infinito, né? Que é onde elas são armazenadas, dependendo do tamanho que você vai ficar, né? É ilimitado. Aí que eu falei para vocês das reservas energéticas de oxidação de gordura. 1 grama de gordura me dá 9,75 de caloria, né? Ou seja, 68.250 calorias de energia disponível numa pessoa de 70 quilos. Olha como tem quilocaloria, né? E tem o quê? 7.000 gramas de energia disponível. Então, tem muito mais energia disponível na gordura do que no glicogênio. Então, é uma fonte muito melhor, né, para me dar energia, a gordura, né? Principalmente se eu quiser meu trabalho ser voltado para isso, né? Bom, oxidação das gorduras durante o exercício, taxa de utilização das gorduras. Olha aí, ó. Presta atenção nisso aí, gente. Oxidação das gorduras durante o exercício. Taxa máxima individual de oxidação de gordura. A gente chama de MFO, que é a taxa máxima individual de oxidação, de quebra, de utilização das gorduras. A gente chama de MFO. Intensidade de exercício em que ocorre essa oxidação, essa degradação. Qual a intensidade fica melhor para eu degradar e utilizar essa gordura como fonte de energia? Né? Então, a gente tem o quê? Intensidade de exercício em que ocorre o MFE. O FAT máximo. Qual a intensidade que eu posso utilizar para fazer essa queima? O FAT máximo vai ser a intensidade que eu vou usar para utilizar a gordura como fonte de energia, para eu quebrar, né? Para eu queimar ela. Então, ó, utilização das gorduras durante o exercício. O que determina a taxa de oxidação das gorduras? O que determina? Eu já falei anteriormente lá com vocês. A intensidade do exercício.
Ela que vai me dizer qual fonte eu vou usar, não é, gente? Não é a intensidade que vai me dar a via energética, vai me dar qual combustível que eu vou utilizar? Então, quem vai determinar é a intensidade do exercício. Que fatores podem afetar as taxas de oxidação de gordura, né? Da mobilização dessa gordura, da utilização dessa gordura. Olha os fatores que afetam a utilização da gordura durante o exercício. O nível de treinamento, o estado nutricional atual, até o estado nutricional, gente. Eu preciso estar nutrido para fazer a atividade. Senão eu vou interromper o trabalho e não vou chegar nem nela. Lembra que eu falei do problema lá daquela dieta brava, dos caras fazerem jejum ou ir para atividade sem comer nada, muito tempo sem se alimentar, de ter hipoglicemia? Eu não vou nem chegar na fonte de gordura, porque antes ela vai passar mal. Eu tenho que passar por aquelas vias energéticas para chegar lá, e quando eu estou no meio delas, a falta de uma delas, pode acontecer o quê? Não deixar nem eu chegar. Então, o que acontece? O nível de treinamento também. Se eu tenho um indivíduo pouco treinado, eu não posso fazer com que a duração do trabalho seja prolongada. Então, também vai influenciar na queima da gordura. O estado nutricional crônico, né, que é a dieta que ele faz, né, que é a dieta do dia a dia dele, também vai influenciar nessa quebra. A modalidade do exercício que eu escolhi, né, o sexo e a idade. Tudo isso influencia na utilização da gordura, certo? Lembra da idade? Lembra da idade, gente? Né? A gente vai ficando mais velho, o acúmulo de gordura é maior. Bom, a taxa. Qual a taxa máxima para eu poder trabalhar e utilizar a gordura como combustível, para poder fazer a oxidação, a queima dela? A melhor taxa para se trabalhar, de acordo com vários especialistas, que vou mostrar todos eles ali, de 49% a 70% do VO2 máximo não. Então, não pode ser exercícios intensos, né? Tem que ser exercícios moderados para a gente poder atingir essa... Não sou eu que estou dizendo, tá? São vários, inclusive Malder, em 2018, que está aí. Não estou falando, gente, não sou eu. Então, se alguém ouviu alguma coisa diferente, Maurício, não sou eu sou professor, tá? Eu faço o canal. Eu não sou um pesquisador. Então, a melhor taxa para se fazer oxidação da gordura do corpo gira em torno de 49% a 70% do VO2 máximo. Certo? Taxa de esqueci de botar o I aqui. Taxa de VO2 máximo. Maior metabolização de gorduras. Então, aí, eu falo uma coisa. O Holmgren, que fala em 90, fala em 65, o O em 2000 fala 45, Astorino em 2000 fala 75 e Volinsky em 96 fala 50. Eu não falo nada. Vocês viram meu nome aí? Eu não falo nada, né? Certo? Tá aí, ó. Se vocês quiserem reclamar, reclamem com ele. Mas é a melhor faixa para se trabalhar a oxidação das gorduras, certo? Bom. E aí terminou. Cara, acho esse conteúdo muito legal. É um conteúdo de ferramenta, né, cara, para a gente trabalhar. Você pode jogar ele para o lado e ficar fazendo suas cagadas aí, onde você for. Ou você pode abraçar isso, e isso eu estou te dando uma direção. E começar a estudar melhor isso, que isso aí que vai fazer você ganhar dinheiro, cara. Isso aí que vai dar sucesso. Ih, tá dizendo que a minha internet aqui tá muito ruim. Isso aí que vai diferenciar você dos outros. Porque os outros ficam fazendo de qualquer forma. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sem saber o que está utilizando. Né? Já falei isso com vocês desde aquelas aulazinhas lá de escola. Às vezes você entra com uma metodologia e, estou usando a metodologia tal. No decorrer do seu trabalho, você vê que não está usando metodologia chonga nenhuma. Não tem nada a ver o que você está fazendo com aquela metodologia que você colocou lá. Tem muita gente que bota isso na planilha, no computador. E quando você vai ver a parte prática do cara, o cara não está fazendo porcaria nenhuma. Uma que ele não sabe nem que via metabólica ele está usando. Então, gente, não deixe isso de lado, que isso é o segredo para vocês trabalharem, obterem sucesso e realizar, né, de repente, o objetivo do teu aluno. Para cada trabalho muscular, para cada intensidade, tem uma via energética.
certo? Então, não inventem dietinha, não queira se arriscar nesse campo que não é nosso. Então, mesmo porque, se ele vier com um objetivo para você, entenda uma via energética para você escolher o trabalho. Certo? Ah, se eu estou fazendo um trabalho de força. Então, gente, eu não posso botar o cara para puxar um peso lá 10 segundos com intensidade máxima e força máxima e dar um intervalo de 20 segundos para ele. Ele não vai conseguir, cara. O trabalho daqui a pouco vai cair por terra. Porque ele precisa de um tempo maior para se recuperar. Ou eu vou querer botar o cara para correr num trabalho aeróbico, correr com intensidade alta, né? Sem ele poder. Então, gente, escolham a via energética. A via energética é que vai ditar o número de repetições que você vai fazer com ele, a intensidade que você vai dar ao seu trabalho. É isso que você tem que entender. Aí você vai entender número de repetições, vai entender intervalo, vai entender VO2, vai entender frequência cardíaca. Tudo está interligado. Tá? Certo? Eu acho que eu falei pra caramba, 9 horas. Nem bebi água direito. Querem falar alguma coisa? Vou fazer uma chamada aqui. Pensem no que eu estou falando. Vou tentar botar o conteúdo. Se eu não conseguir, vou mandar por arquivo. E tem outros, tem vários fisiologistas aí que trabalham em cima disso aí. Vamos lá. Alexia, tá aí? Não. A internet dela voltou agora. Oi? Vou fazer a chamada dela depois de novo, então. Arthur. Arthur. Ele disse que ia precisar sair. Bom, não posso fazer nada. Bruno. Aqui. Caetano. Cássio. Tô aqui. Daniel. Gabriel. Presente. Daniel, não? Já tá, já. Tô aqui. Breno. Eu. Ingrid. Tô aqui. Jaime. Tô aqui. Júlia. Presente. Kellen. Tô aqui. Lara. Leonardo. Luara. Aqui. Luciano. Mesmo caso de Alex. Tá aqui. Luciano tá aqui, já mandou aqui. Então, Alexa, tá aí, Luciano? Eles estão no chat aqui. Tá. Pablo. Pedro. Tô aqui. Thales. Aqui. Tá, Maurício? Thales, tá aí? Ian. Tô. Beleza. Já botei, Pablo, já vi. Então, faltaram Arthur. Luiz, tá, mas Luiz não bota falta. Quando eu esqueço, eu não boto falta em você. Arthur, Caetano, Lara e Leonardo. Certo? Beleza. Tranquilo, galera? Foi 2 horas no pau, mas é por causa do conteúdo. Aí, quarta-feira,
Faculdade. Olha o pessoal, o grupo das 19 e o grupo das 20. Precisa falar ou você já sabe quem é o grupo das 19 e das 20? E olha o trabalho que eu passei para vocês, hein? Certo? Então, vou esperar vocês lá. Olha o material, vamos fazer a aulinha legal para não ficar sem a nota, hein? Tá certo? Beleza? Abraço aí, fica com Deus. Quarta-feira a gente se encontra lá. O grupo das 19 e o grupo das 20, tá bom? Vou parar de gravar aqui. Valeu.